Muito boa tarde, que bom estar aqui. Parabéns a todos que estão envolvidos aqui na organização. Obrigado a todos que vieram aqui prestigiar o evento. E essa é uma discussão que eu acho que nos enche de entusiasmo. Nos últimos 20 a 30 anos, eu acho que todos estão acompanhando o papel que as startups tiveram no processo de inovação. Foram organizações capazes de sobrepor restrições, né, que muitas vezes existiam em empresas tradicionais, já enraizadas, e que conseguiram estabelecer novos modelos de negócio, utilizando tecnologias que estavam começando a emergir, né, a se colocar à disposição no mercado, mas conectando essas tecnologias à capacidade de agilidade, criatividade, capacidade de atuar em rede, um maior dinamismo, que muitas vezes é difícil para a empresa tradicional. O Cimatec fez parte desse processo, o Cimatec faz parte desse processo. Há pelo menos 10 anos, atuamos como uma incubadora, uma aceleradora, com programas de inovação aberto, mas principalmente atuamos como uma rede de parceiros, corporações, investidores anjo, mentores, órgãos públicos, para poder fomentar essa transformação. E o que será dos próximos 20 anos? O que nós podemos esperar do papel das startups neste novo processo de inovação? Como devemos nos organizar para poder fazer jus a essas oportunidades que surgirão? Para discutir sobre isso, né, e abrilhantar esse evento, nós vamos receber aqui hoje, e eu quero convidar já ao palco, por favor, Álvaro Rodrigues, ele que é Business Development Manager na Suzano Ventures, o braço de Corporate Venture Capital da Suzano. Bem-vindo, Álvaro. Convido também Ivan Cavilha, fundador, CEO da YoFace, uma das startups citada aqui na apresentação anterior. Seja bem-vindo, Ivan. E remotamente, a minha amiga, espero que a tecnologia não nos traga dificuldades, Carolina Morandini, ela que é líder de Open Innovation e de comunidade da Accenture Brasil. Carol, tá por aí? Tô por aqui, vocês estão... Oi, tô por aqui. Hello, tudo bom, Carol? Tudo bom? Bem-vinda, que bom ter você aqui. Que pena, pessoal, que eu não tô aí. Opa, convite não falta. Sem muitas delongas, a gente vai começar exatamente com ela. Carol, seja muito bem-vinda aqui à mesa, à discussão. Eu queria, por favor, te ouvir, que se apresente. Eu não vou entrar aqui naquele longa apresentação, até porque já nos conhecemos há muito tempo e posso acabar enviesando. Mas o que é que você anda fazendo hoje, sua trajetória? O que é que você pode trazer aqui para iniciar essa discussão? Oi, pessoal, tudo bom? Obrigada, Flávio, pelo convite. Vocês estão me ouvindo bem? Muito bem. Todo mundo? Ótimo. Uma pena não estar aí com vocês. Aqui em São Paulo, a gente está agora começando uma escaladinha de ficar mais quente a temperatura, mas eu não consegui ir para aí. Quem sabe na próxima vez. Como o Flávio falou, eu hoje estou como líder de inovação aberta e relacionamento com o ecossistema aqui na Accenture América Latina. Conheço o Flávio há muito, muito tempo, quando a gente trabalhou juntos no Startup Brasil, que foi o programa do governo, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Estou nesse ecossistema de startups e inovação desde 2011, passando por projetos como relações públicas, né, porque meu passado é de jornalismo e relações públicas, depois eu mudei para o business, né? Mas eu trabalhei com o Cietec, que é uma incubadora de empresas aqui em São Paulo, com o Porto Digital, o Parque Tecnológico no Recife. Trabalhei com o Startup Brasil, quando existia esse programa, trabalhando com várias aceleradoras. Ele hoje ainda existe, mas em outro formato, né? E naquela época foi quando eu conheci a Acelera Cimatec, a gente trabalhou juntos, eu era ainda coordenadora de comunicação, então trabalhei com todas as aceleradoras do Brasil nesse sentido. Depois trabalhei um pouquinho com o Inovabra do Bradesco, quando ainda nem existia o Habitat, que é o prédio, né? Para quem já esteve em São Paulo, existem alguns grandes hubs de inovação corporativas aqui, existe o Cubo do Itaú e o Inovabra, hoje o Habitat do Bradesco, mas naquela época eu cheguei a trabalhar um pouquinho com inovação aberta dentro do banco, e depois eu fui para a Telefônica Vivo, né? E fiquei nos meus últimos 6 anos dentro da Wayra, que é
que era uma aceleradora e em 2018 passou a ser o braço de investimento inicial em startups, foi quando eu também mudei minha carreira, né? Enfim, mudei a minha carreira de comunicação para rede de investimento e gestão de portfólio. Então, o meu objetivo naquela época era exatamente fazer isso, inovação aberta com o potencial de fazer negócio. Então, a gente buscava startups no mercado que tivessem potencial de negócios com a Vivo, com a Telefônica, e, se fizesse sentido, fazia investimentos também. Em abril desse ano, eu acabei aceitando um novo desafio aqui na Accenture, né, exatamente liderando a parte de inovação aberta e relacionamento com o ecossistema, então mantendo esse relacionamento com todas as corporações, instituições, aceleradoras, hubs de inovação, com o objetivo de encontrar os melhores negócios para co-criar, para fazer parcerias, para mudar a realidade, né, dos negócios das corporações. A gente vê que a inovação aberta agora, né, antes a gente falava, olha, está chegando, agora é uma realidade completa, chegou para ficar, está mudando realidades. A gente sabe que corporações ainda, algumas estão no início desse relacionamento com startups, tentando entender se fazem ali um hackathon, se fazem um evento mais focado em cocriação, se faz um programa de aceleração, ou se chega num CVC, por exemplo, como a Suzano Ventures, que já está aí olhando para essa parte de investimento. E o CVC, inclusive, é outro ponto, aumentou muitíssimo esse ano, né? De acordo com algumas pesquisas do mercado, já são mais de 100 CVCs, ou seja, Corporate Venture Capital, né? Que são iniciativas que investem financeiramente em startups em troca de participação acionária e que tem o foco mais estratégico de trazer os negócios para dentro da corporação e tentar viabilizar cada vez mais esse crescimento das empresas. A Accenture ela tem algumas iniciativas, então eu tenho olhado bastante essa frente de Open Innovation, muito mais no sentido da cocriação, não necessariamente venture building, né? É engraçado porque a gente está num programa, num evento aqui de inovação, mas eu não sei se todo mundo conhece esses jargões, né, americanos que a gente usa no mercado de inovação. Mas o venture building é a criação de um novo negócio, eventualmente uma spin-off, né? É criar uma terceira via de algo que não existe, ou olhar aqueles espaços que ninguém está olhando e tentar criar novos negócios, novos modelos de negócio, novos produtos, novos serviços, a partir de algo que você enxerga que é interessante. Não necessariamente o Open Innovation vai ser um Venture Building. Às vezes não. Muitas vezes eu tenho olhado hoje o trabalho de cocriação mesmo. Buscar startups que tenham competências complementares ao que a Accenture tem para co-criar e trazer uma proposta de valor melhor no mercado para os clientes da Accenture e para o mercado em geral. Né? É muito mais do que uma relação de fornecedor-cliente, mas é uma relação de parceria. Realmente entender as complementariedades e as capacidades e trazer uma relação de ganha-ganha entre os players envolvidos. Né? Para mim e para a Accenture, a inovação aberta ela está muito olhando para esse caminho. Né? E eu acho que as empresas hoje aqui no Brasil têm cada vez mais trabalhado. Recentemente a gente participou de um estudo da Softex, né, que a gente apoiou, que foi o panorama da inovação aberta nas empresas do Brasil, e a gente vê um crescimento muito grande, né, de acordo com o estudo, mais de 88% dos respondentes disseram que de alguma forma eles trabalham algumas atividades de inovação aberta, dentre as quais essas que eu citei, seja hackathon, seja fazer um produto mínimo viável com as startups, uma POC, né, uma prova de conceito, ou então um programa de aceleração, ou indo mais para frente, co-criando, trabalhando com a startup, chegando ao Corporate Venture Capital, que é o investimento em troca de participação, e ao Venture Building, que está crescendo no Brasil. Né? A gente está vendo esse movimento e é interessante acompanhar. Então, não sei ainda ao certo qual será totalmente o futuro das startups, mas uma coisa é certa, a inovação aberta chegou para ficar, vai aumentar cada vez mais, porque a gente percebe que os mercados eles são disruptados quando eles só olham, né? As grandes corporações são disruptadas quando elas só olham para dentro. Hoje, cada vez mais, há a necessidade de se fazer
trabalho junto com os recursos que estão disponíveis, exatamente porque ninguém sabe de tudo, ninguém sabe fazer tudo plenamente bem. Então, por que não unir as complementariedades das empresas numa relação em que todos possam ganhar e a gente conseguir ter um crescimento cada vez maior? De novo, é um super prazer estar aqui. Eu sei que eu não trouxe uma apresentação, porque eu achei, bom, já vou entrar online, ainda vou apresentar, então, num painel onde as pessoas estão ao vivo, mas é um grande prazer estar aqui e espero contribuir muito nessa conversa. Muito bom, super apresentação, fica aqui, a gente vai bater um papo já já. Eu queria agora puxar para a conversa o Álvaro. Você citou já aí os CVCs, né, os Corporate Venture Capital, e o Álvaro está aí na frente de uma iniciativa que é super interessante. Aí, Álvaro, você também tem uma trajetória em outras corporações, né, entendendo um pouco dessa cooperação com as startups. Qual é a sua visão? O que é o Suzano Ventures? O que é que a gente pode esperar daqui para frente? Bom, primeiro que tudo, Flávio, muito obrigado aqui pelo convite. Obrigado o time organizador aqui do Cimatec. Estou também muito gratamente surpreso do que eu estou conhecendo aqui hoje, de todo o avanço desses 20 anos de trajetória, e muito legal saber que a gente está conectado, vai poder participar dos próximos 20 anos, né? Contando um pouquinho sobre mim, antes, eu sou colombiano, né? A partir desse mês eu vou torcer agora pelo Brasil na próxima Copa, né? Estou aqui há mais ou menos 8 anos. Como você bem comentou, eu tenho uma trajetória já em outras indústrias, olhando também para outros setores que precisavam se digitalizar e avançar muito rapidamente, como construção civil, olhando para a Construtec. Há pouco mais de 3 anos, eu venho fazendo um pouco do que a Carol comentou aqui na sua introdução, de catequizar, de trazer para dentro da Suzano o entendimento de como é se trabalhar com startups, como é se trabalhar com inovação aberta. E concordo 100% em todos os pontos que ela trouxe, no sentido de, hoje, cada vez mais está claro, né, que para complementar o canivete de inovação dentro das indústrias, dentro das empresas, dentro das corporações, a gente precisa estar muito mais fluido, muito mais open, e por isso o Open Innovation veio para ficar. Não que a gente não tivesse isso no passado, mas eu acho que as corporações, as startups, o ecossistema vai ganhando maturidade, onde vai evoluindo, estruturando processos, tirando as barreiras para conexão, para contratação, para relacionamentos comerciais e desenvolvimento conjuntamente com as startups, com os empreendedores, e dessa forma ir acelerando o ecossistema empreendedor também, né? Falando sobre a Suzano Ventures, eu tenho uma apresentação, não sei se a gente vai passar ela em breve. Vamos projetar? Eu dividi ela em 2 partes, não sei se você tem o passador de slide, por favor. Eu trouxe aqui... Você? Boa. Obrigado. Vai ser... Deixa eu só testar. Isso. Boa. Vai ser um pitch rápido aqui. Eu dividi ele em 2 partes, né? Um pouquinho contar para vocês quem que é a Suzano, né? Muitas vezes as pessoas escutaram, estão familiarizados com algumas marcas, mas não têm o entendimento completo da nossa operação. E depois como que a Suzano Ventures, como uma iniciativa de evolução em inovação aberta, conecta com a estratégia do negócio, né? Então, indo muito rapidamente, esse slide, principal mensagem que quer trazer. A Suzano é uma empresa brasileira, está próxima a chegar aos 100 anos, uma startup de quase 100 anos, a gente fala, porque ela se reinventa e vai criando inovação constantemente. Um número relevante para se falar a gente produz ou a gente planta aproximadamente 650 mil mudas de eucalipto por dia. É um número bastante significativo. Nossa operação florestal toma conta de 1,4 milhões de hectares de áreas plantadas, de onde sai a matéria-prima para a nossa operação.
mas a gente não somente tem as áreas para operação, a gente também tem as áreas de conservação, né? Quase ao redor de 1 milhão de hectares, né? Nossa operação ela está distribuída no Brasil como um todo. Nós estamos construindo atualmente uma das plantas de papel e celulose mais top de tecnologia em termos de sustentabilidade e produtividade no interior do Mato Grosso do Sul, né? Mas o ponto importante aqui é falar também que a gente tem também uma presença global. Nossos produtos, eles conseguem chegar ao redor de 100 países. A gente é líder global na celulose de fibra curta. Pontos importantes aqui. Mencionar que a gente também está conectado com os principais ecossistemas de inovação no Canadá, em Israel, e atualmente a gente está desenvolvendo um hub de inovação dentro da China. Isso nos permite também poder beber da fonte e ter conexão com o que está sendo desenvolvido internacionalmente. Um ponto também de destaque, na Finlândia, a gente está fazendo uma joint venture com uma startup finlandesa que chama Spinova, um dos principais cases de relacionamento com a startup que a gente tem. Começou lá em 2017, a gente fez um primeiro aporte, é uma startup que produz fiotêxtil a partir da celulose microfibrilada e que já hoje tem parcerias comerciais para produção desse fiotêxtil para uso em grandes marcas como Adidas, H&M e North Face, e por aí vai. No seguinte slide, a gente fala, então, nosso propósito principal é renovar a vida a partir da árvore. E como líderes de nosso segmento, a gente entende que esse renovar a vida envolve alguns compromissos que têm a ver com pessoas e com o planeta. Dando um foco principal nos compromissos com o planeta, a gente quer combater a crise climática, oferecer produtos renováveis e conservar a biodiversidade. Quando a gente olha para a crise climática, nós já somos uma empresa carbono negativo. Isso quer dizer que a gente já remove mais carbono do que emite, né? Mas a gente ainda emite. E a gente precisa trabalhar, então, em aumentar a nossa remoção e reduzir a nossa emissão. Quando a gente fala de produtos renováveis, a gente quer fornecer, desenvolver soluções que permitam fazer uma transição de produtos de origem fóssil para produtos de base renovável. Mas tudo isso, bem como foi falado, a gente não consegue fazer sozinho. A gente precisa do ecossistema de inovação, do ecossistema de empreendedorismo, do ecossistema de entidades que fomentem inovação, pesquisa, desenvolvimento. E por isso que a gente está pregando globalmente o conceito de inovabilidade. E com esse conceito, a inovação, conjuntamente com sustentabilidade, é que a gente estruturou a Suzano Ventures. Aí eu conecto com o porquê o nosso mantra aqui. A gente quer ser uma plataforma que fomente, através de capital, mas não somente o capital, o empreendedorismo ao redor da bioeconomia. E nesta bioeconomia, nós queremos estimular soluções da Deep Tech, ciência aplicada com novos modelos de negócio, a partir das florestas plantadas, a partir do que a gente melhor conhece. Nós temos 4 verticais de investimento principais. As 2 primeiras olham para novas aplicações da celulose, né, da biomassa de eucalipto, olhando para embalagens sustentáveis, e as outras 2 estão voltadas a melhorar a performance, incrementar o nosso core de negócio em termos agroflorestal, trazendo tecnologia para o setor florestal, trazendo tecnologia, digitalização genômica e também a remoção de carbono. A gente quer entender muito melhor toda a cadeia, desde a mensuração, gestão, captura e depois trading dos créditos de carbono para poder acelerar esse processo. Para finalizar, alguns pontos importantes.
Por que as startups, o ecossistema, vai querer se conectar com a Suzano? Nós queremos trazer uma visão de mercado global, a gente quer ser mais que o capital financeiro, o capital intelectual. Nós temos infraestrutura, temos plantações, temos espaço para teste e desenvolvimento de novos produtos. Queremos gerar essa conexão entre o ecossistema, dar visibilidade para os empreendedores internacionalmente e nos ecossistemas nos quais a gente atua e trocar experiência, o conhecimento que a gente já tem na cadeia de valor através de tantos anos de traquejo. Finalmente, quais que são os nossos pontos fortes? E aqui eu quero tomar um pouquinho mais de tempo. Nossos diferenciais. A gente quer estruturar isto como uma parceria, como uma colaboração. A gente vem trabalhando dentro da Suzano para estruturar um mindset que permita a empresa ser mais open, permita ser mais conectada com o ecossistema de inovação. Recentemente, nós lançamos a missão Senai, né? Onde a gente, em conjunto com o Senai, demos visibilidade a esses desafios e foi um sucesso, porque a gente recebeu quase 100 propostas nas diferentes verticais. Isso é uma amostra de que, tendo espaço, tendo parcerias, tendo colaboração, processos estruturados, a inovação pode fluir. A gente também quer ter agilidade nessa parceria. Nós criamos uma governança completamente separada, diferenciada a aprovação de investimentos tradicionais dentro da Suzano, onde a gente vai querer ter velocidade na aprovação dos deals, nos investimentos, na participação, na pequena participação de equity nas startups. Queremos dar visibilidade e presença globalmente. Então, nós também entendemos que vai ser importante investir não somente no Brasil, sino globalmente. E temos um capital aprovado nesse momento de 70 milhões de dólares para investimento em startups que vão desde Pre-Seed, Seed e Series A. Finalmente, eu deixo aqui o contato, depois quem puder dar uma lida no QR Code, e aí aproveitar aqui os últimos segundinhos, com a ajuda aqui do Habitat, do Cimatec, a gente está organizando uma conversa mais aprofundada. Está todo mundo super convidado, pode procurar o Nando, que está ali. Isso aí, ele que está organizando, está fazendo um trabalho sensacional, às 9 horas aqui, lá Amanhã. Às 9 horas da manhã. Isso, amanhã. Isso, obrigado. Então, só para aproveitar aqui os minutinhos. Que bacana. E a gente tem muito orgulho dessa parceria. A relação com a Suzano já vem de muito tempo. A Maria Tereza está aqui na primeira fila e é uma parceira nossa de muito tempo. E a Suzano Ventos, esse novo braço, né, eu acho que reflete na fala do Álvaro aqui, o que a gente espera para os próximos anos, né? Quem sabe os próximos 20 anos aí. Ivan, você acho que de certa forma a simbolização, a materialização disso que a gente fala do que é uma startup, né? Dessa capacidade criativa, de articulação. Você tem sido citado em diversos momentos, a gente está usando você explicitamente como um garoto propaganda do que pode ser, do que precisa ser uma startup, como é que pode se colaborar com o Cimatec. Qual que é a sua visão? Conta primeiro um pouco da IoFace, sua trajetória, como é que estão as coisas? Eu também tenho uma apresentação, fazer um pitch também. Aproveitar que o cenário aqui parece um TED, né? Vamos agradecer, primeiramente, a oportunidade de estar aqui, né? Parabenizar esse evento, muito legal, muito bem estruturado, a dinâmica ótima. Me sinto muito em casa aqui, a gente já tem um trabalho em conjunto há cerca de 1 ano e meio, né, que eu estou convivendo com o Cimatec e tem feito da própria IoFace uma startup de mais chances de sucesso, se desenvolvendo, né? A gente trabalha com inovação profunda, então a gente exige aí muita paciência, muito teste, recurso, né? Equipes multidisciplinares, como a gente encontra aqui no Cimatec.
Então, eu vou trazer um pouco do ponto de vista meu, né, como empreendedor, de falar sobre inovação, né? Eu vou contar um pouquinho a minha história, se vocês puderem projetar. Eu venho do mercado óptico brasileiro, trabalhei 19 anos, então eu sou um empreendedor que conhece relativamente bem o segmento que empreendeu, né? Eu era considerado meio que um intraempreendedor, como eles falam, né? Dentro da própria empresa, das empresas que eu trabalhei, eu tinha sempre interesse em desenvolver novos projetos, novas marcas, novos canais. Eu fiz isso bastante durante a minha vida como executivo. E quando chegou na hora de empreender, ao longo desse tempo todo, eu observei oportunidades e problemas da indústria que eu trabalhava que, de repente, poderiam fazer sentido eu oferecer algo novo e algum grau de disruptura também. E foi isso que a gente se debruçou a fazer. Então, desde 2018, a gente vem trabalhando com uma nova forma de produção, né, que é a impressão 3D, para produto final, né? Vou até pegar um pouco da carona da participação do engenheiro da HP, né, que falou sobre manufatura aditiva. Eu vi muito ali na apresentação dele. E a gente, então, é pioneiro no Brasil em fazer óculos impressos para produto final já, né? Aqui é o meu time, enfim, rapidamente só, eu dou muito valor a essas pessoas que acreditam na YouFace e estão com a gente aí construindo. E ao longo desse tempo, dois problemas basicamente que eu convivi é essa falta principalmente de conforto no uso prolongado de um óculos. Esse aqui é o André Trigueiro, essas são imagens públicas. Ele, ao longo de uma live, por exemplo, ele acomoda o óculos por 170 vezes durante uma hora. Então, você faz uma projeção no dia, não só do André, mas todos aqui que usam óculos convivem um pouco com isso. A gente tem que estar ajeitando o óculos escorrega, o óculos aperta, dá um cansaço, né? Isso é um problema recorrente hoje, né, no Brasil. Eu também vi diversos problemas para pessoas que têm, esse é o Thiago, a gente está atendendo ele nesse momento, é um caso em andamento. Ele é um rapaz que tem deformidade craniana bem grave, né? Mas ele tem o desejo de não usar mais a lente de contato, de usar óculos. Ele quer usar um óculos, ele tem essa vontade, então a gente hoje está podendo atendê-lo. Crianças também, com microcefalia, que tem dificuldade em usar óculos, é recorrente, são milhões de crianças, seja por doença Zika vírus, seja Down, diferença intelectual, ocorre muito isso no Brasil, né? E tem um problema também que é bem ligado à sustentabilidade, que é a quantidade imensa de produto que viaja ao planeta pelos navios ou pelos aviões, trazendo principalmente produto da China, como o colega citou, que o Brasil também é abastecido prioritariamente pelo mercado chinês e que se baseia no modelo de negócio de repetição, né? A gente tem essa indústria do processo de fabricação injetado ou fresado como na repetição de grandes quantidades. Então, é o mesmo produto que nós sempre usamos, né? Mas o fato da gente usar um produto igual não nos faz igual, né? Nós somos diferentes, né? Intrinsecamente, a gente deseja a customização. E a gente adotou, né, e validou, então, como solução para isso, a manufatura aditiva, né, impressão 3D, e a gente entrega, então, o produto final ao cliente, um óculos impresso, customizado, personalizado, levíssimo, né, e com grande resistência. A sustentabilidade desse processo é imensa. Isso é uma cena que a gente gravou aqui no Biro. Como ele falou antes, a gente usa poliamida 12 ou polipropileno, que é um nylon em pó, a gente pode apelidar dessa forma, e aí a pessoa está fazendo uma aspiração da sobra, né, de produto, e que vai ser totalmente reaproveitado numa próxima mistura. A gente também daí alinhou a produção impressa uma tecnologia própria, a gente desenvolveu isso numa equipe multidisciplinar aí ao longo da pandemia. Eu lancei esse desafio a colegas desenvolvedores, pessoas profissionais que trabalhavam com inteligência artificial, com realidade aumentada, e a gente criou um sistema próprio, já está inclusive com a patente depositada no NPI, onde a gente escaneia a face, né, em torno de 500 pontos centrados principalmente nessa área em torno do Brasil, para corrigir aquele problema de customização e levar conforto, né? Então, o sistema funciona assim, a partir da geração de uma mesh, a gente leva para um ambiente virtual, faz o encaixe dos óculos a partir de uns parâmetros que a gente também desenvolveu, né?
e com esse exercício a gente identifica a necessidade ou não de uma customização de um produto, né? E a gente pode ver aqui a diferença entre um óculos antes e depois de passar por esse processo. A aplicação disso, além do dia a dia, como um acessório, né, que a gente vê hoje normalmente, esse é um cliente também, então o óculos cinza é o óculos customizado e o preto é o modelo padrão, e vocês veem no rosto dele como o óculos está perfeitamente acomodado, né? Aqui o Thiago, é a solução que a gente vem desenvolvendo, a gente parte dos exames de imagem dele, começa a construir uma alternativa de óculos, então a gente já vem hoje no estágio bem avançado no desenvolvimento de uma solução que vai ser replicada depois para outros níveis de deformação craniana. O Thiago é um caso mais radical, né? E que vão levar a soluções como essa. Ele tem problemas, ele precisa de grau, correção, né? Então a gente está criando um que chama de clip-in, um óculos de grau interno, e na parte externa um óculos de sol que ele vai poder. Esse tipo de óculos, se a gente vê isso depois impresso, você vai ver que parece um óculos muito estranho, mas quando você coloca no rosto dele, vai ser perfeito, né? Vai fazer todo sentido. A gente está se lançando agora em abril na indústria tradicional, na indústria ótica, né? Estamos trazendo o Netuno. O Netuno é um óculos que é um óculos referência, digamos assim, para dar acessibilidade à tecnologia. Se porventura um ótico não tem acesso ou à internet, ou tem algum problema de usar a tecnologia de customização via celular ou tablet, ele vai poder contar com óculos que vai trazer o mesmo nível de medida e, da mesma maneira, a gente vai poder imprimir o óculos para o cliente dele. Isso vai poder estar no balcão de uma ótica, vai poder estar talvez também numa clínica de um oftalmo, né, e estender essa solução. Estamos fazendo já agora duas parcerias, uma com a Universidade Federal da Bahia, com a Escola de Odontologia, né, para testar o nosso produto já em uso com dentistas, e temos a parceria também já em execução com a Beneficência Portuguesa, onde os médicos vão usar o óculos da Youface em ambiente cirúrgico, né? Para quem não sabe, os médicos têm um alto grau de conflito do seu óculos em cirurgia. Normalmente eles usam o mesmo óculos, né? E esse óculos eles botam fitas, eles amarram, eles vão nas pilastras, então a gente já está testando isso no ambiente cirúrgico para levar a nossa solução para os médicos usarem um óculos customizado, personalizados, com lente anti-embaçamento, né? E de acordo com as medidas dos rostos de cada um deles. Acho que era isso, para apresentar um pouquinho do nosso ponto de vista, como é que se dá, né? O que eu complementaria é que, para a gente, como uma startup, faz a diferença na nossa ciclo de vida, né? Contar com o apoio de equipes multidisciplinares, como a gente encontrou aqui, né? Com o Cimatec. Eu acho que esse tipo de reflexão e de olhar, né, para um ambiente inovador, como vocês estavam comentando agora, né? A gente não está tratando aqui só de, enfim, aplicativos, né, mas a gente está tratando de inovações que têm relação com o produto, com o uso final, né? Então, isso faz todo sentido. Eu acho que tem que estar sempre também no radar dos investidores ou dos fundos, né? Parcerias como essa que dão a consistência, né, e o ambiente propício para empresas como a Youface se desenvolverem. Bom demais. Carol, está de volta aqui, a imagem na tela. Eu queria propor um pinga-fogo aqui para vocês três. Não combinei nada com ninguém, tá? Proposital. Mas eu queria que cada um de vocês apontassem 2, 3 características que vocês enxergam que a gente poderia apontar como característica do futuro da inovação nos próximos 20 anos. Termos bem rápidos, apenas para a gente poder refletir sobre isso e enxergar onde é que a startup se encaixa. Você começa, Carol? Esse seu amigo, né, te pegando de surpresa, assim? Tecnologias ou relacionamento? Bom, eu acho que tecnologias a gente vai ter cada vez mais tecnologias imersivas, né? E eu gosto muito da apresentação feita agora. Esqueci o nome da Meu nome é startup. Ivan.
O do Ivan, Ivan. desculpa, Ivan. Gosto muito porque a gente vem falando muito sobre as tecnologias, a acessibilidade na tecnologia. Então, eu acho que, assim, 20 anos para frente, eu diria que a gente tem que olhar cada vez mais, não só a acessibilidade na tecnologia, quanto a questão da idade, né? A gente tem que olhar também que nós estamos envelhecendo como população cada vez mais, então as tecnologias elas vão ser fundamentais, mas para que as pessoas saibam usá-las também. Então eu acho que eu diria que a gente fala muito sobre o life-centric, né? A vida no centro de tudo. Eu acho que a gente vai ter que pensar com as startups e as tecnologias como onde que a gente vai incluir isso dentro do nosso dia a dia, de forma que nos traga maiores benefícios, que nos faça viver melhor a partir dessas tecnologias. Eu acho que nos próximos 20 anos a gente está indo para esse caminho. E quem olhar para isso com cuidado vai ter bastante sucesso por aí. Maravilha. Posso me arriscar aqui? Por favor. Ótimo. Acho assim, até puxando um pouco para esse é o nosso lado de olhar de deep techs, eu vejo uma maturidade do ecossistema, do empreendedor, do acesso a conhecimento, para se arriscar a fazer inovações um pouco mais conectadas com a ciência aplicada, né? E aí eu trago duas grandes tendências que a gente está vendo. A Carol comentou bem no começo a aparição dos Corporate Venture Capital, né, que dentro do ecossistema de inovação tem seu papel de trazer não somente, né, o capital financeiro, mas também o conhecimento de negócio, conhecimento da dor, né, o entendimento de estratégias de crescimento e a paciência para o desenvolvimento, né. Então, não tirando o mérito dos venture capital, onde um olhar financeiro predomina, né, e na necessidade de retornos rápidos, o corporate venture capital ele tem um olhar estratégico onde pode acompanhar, né, a evolução das que a gente chama de deep techs, startups de base científica, para a busca de modelos mais disruptivos, aplicação de novos materiais, aplicação de nature-based solutions. Na palestra mais cedo da Huawei, eu vi uma palavra ali que me chamou bastante atenção, do Greenverse, né? Então, um cenário de sustentabilidade muito mais robusto. E aí, eu conecto com o segundo ponto que eu traria, e é olhar para a necessidade de estar sustentabilidade no pilar da solução, como que ela se estabelece como um diferencial competitivo da solução que o empreendedor for trazer, né? Então, eu acredito que o cenário o universo de startups, os empreendedores que possam estar aí nos acompanhando, tem que começar a dar um pouco mais de ouvido a isso. Oportunidades que conectam sustentabilidade, conectam ciência, e quais que podem ser parceiros chaves. Hoje, mais cedo, a gente estava falando, né, antes do almoço, dinheiro não é mais um problema, eu acho que é a correta estruturação de um modelo de negócio. E aí pode-se encontrar algumas avenidas para ter um bom crescimento. Opa, muito bom. Ivan, e você, o que você acha? Eu não sei se vai acontecer, mas eu gostaria de ver isso invadir as escolas, sabe? Que as escolas pudessem ter essa cultura maker, né? Laboratórios com impressoras disponíveis para as pessoas testarem suas ideias, produzirem seus protótipos. E eu acho que isso ajudaria a fomentar também o empreendedorismo no Brasil, né? Se a gente tirar só essa lógica do primeiro emprego, mas também adotar uma lógica da primeira empresa, eu acho que isso faz nosso mercado ir adiante, fazer do país o Brasil ainda um país mais inovador, né? Então, se dentro do nosso projeto educacional, né, essa cultura pudesse ser contemplada, eu acho que seria fundamental, né?
Eu acho que a inovação aberta é uma realidade, percebo isso, né? Eu participo tanto aqui do Habitats, né, que é uma espécie de um hub, como do Learning Village, em São Paulo, que é um outro hub. E ali é um ambiente muito legal e que fomenta muito a inovação, o networking, a conexão entre os investidores, as empresas e os empreendedores e as startups. Acho que são ambientes muito ricos, que eu acho que devem ser bem observados e se consolidar, eu acho, na nossa estrutura empreendedora do Brasil, né? Espero que os investimentos continuem acontecendo, né? Apesar da gente ver algumas startups hoje diminuindo de tamanho, enfim, demitindo, né? Se talvez adequando ao novo cenário, porém, eu acho que o investimento em perfil com algum risco, ele está mais imune, porque a gente está falando de cenários de mais médio e longo prazo, então não é uma taxa de juro momentânea alta que vai atrapalhar, né? Acho que a gente tem que ter o olhar correto sobre isso, porque os resultados são muito bons, mas no médio e longo prazo, então dentro de um cenário de maior estabilidade, eu acho que a gente vai ter os investimentos crescendo, né? E de aplicação para a manufatura, que é aquilo que a gente faz, eu vejo potencial crescimento na área médica. Eu acho que, como eu dei um exemplo, em healthcare, acho que vai ser muito útil, né? A área de defesa também, que a gente tem um projeto aqui embrionário ainda com o Cimatec para a impressão de óculos para soldados, enfim, etc., né? E acho que para o esporte também. Tem uma fronteira incrível para o esporte de alta performance que necessita, né, sempre de equipamentos customizados. Muito bom. Tem um ponto que vocês dois trouxeram, a Carol também trouxe de certa forma, que diz respeito ao financiamento dessas startups. A gente está vivendo um momento, não só no Brasil, mas no mundo todo, com o aumento do custo de capital, né? Então, a gente está tendo um surto inflacionário, o Banco Central, não só brasileiro, mas do mundo inteiro, aumentou juros, o custo de oportunidade para o capital, né, acabou se tornando muito mais alto, então levar ele para um capital de risco, isso acaba sendo mais escasso, né, tende a ser um pouco mais escasso do que foi a liquidez dos últimos 5 anos, em especial, e isso tem impactado exatamente o que Ivan citou, que é, uma vez tendo pouca oferta de capital, esse capital não está chegando nas startups, que estavam preparando novos rounds de investimento, e elas começam a ter que desmobilizar pessoal, rever estratégias, exercer um pouco mais daquela estratégia de startup camelo, né, que ela procura financiar a sua operação com sua própria geração de caixa. Isso traz um novo contexto, né? Eu queria primeiro ouvir de você, que trouxe esse assunto agora, como é que é viver nessa nova perspectiva? A gente não sabe quanto tempo isso vai perdurar, mas a estratégia de camelo é uma estratégia consciente para vocês hoje? Sim, eu acho que é um momento de aprendizado, né, para nós. A gente vai se adaptando a sobreviver com, que nem você falou, com um pouco de recursos próprios, né, com uma escassez também de investimento. Provavelmente, as próximas rodadas vão ser um pouquinho mais demoradas e vão exigir da gente a demonstração, talvez, de uma saúde, né, ou de uma viabilidade mais consistente, né. Acho que vai favorecer também a uma melhor governança das startups, porque a gente vê startups que se tornam hits, né, e captam enormemente, e dali a 1 ano, 2 anos, elas inexistem praticamente, né, e às vezes eu tenho a impressão que o investimento foi muito mais feito num bom PPT do que de verdade né, ou na capacidade de comunicação de quem vendeu, do que de verdade na solidez de um negócio, né. Então, eu acho saudável, eu acho que esse exercício que a gente faz em estar sempre administrando uma boa governança, em trazer sócios multidisciplinares que complementam a nossa visão. A visão do empreendedor é uma visão solitária, é um caminho inicialmente só, né? E a gente acaba se abraçando muito a tua ideia e
enfim, tem grande amor por aquilo e às vezes você tem um pouco de dificuldade também de dividir aquele teu sonho, mas eu acho que fortalecimento das equipes e uma boa governança, talvez para a startup é um dos ganhos dessa etapa, eu acho. Álvaro, você falava também de que o CVC, né, ele acaba trazendo um elemento novo, que é desse critério mais estratégico, né? É óbvio que você tem que gerar resultado no final do dia, né? Você tem que trazer retorno para os acionistas, mas o CVC ele tem um papel adicional que é de muitas vezes suprir lacunas em cadeias de valor ou atender a objetivos estratégicos da corporação, e você apresentou muito bem, está muito claro o que é o papel, né, a visão estratégica para a Suzano, e estabelecer esse posicionamento na questão da sustentabilidade, tudo que está ligado a isso. Como é que você enxerga, né, os próximos anos para o CVC? Isso tende a crescer, até como alternativa para substituir o venture capital mais clássico e os anjos que vão estar talvez um pouco mais retraídos? Bom, aqui eu traria 2 pontos principalmente, né? É fato que o cenário atual para a VC está complexo, né? Mas o que a gente tem escutado discutido no setor de venture capital é mais uma correção de investimento com níveis pré-pandemia, porém ainda crescente. Então, realmente teve uma euforia muito grande, pautada principalmente pelos últimos 2 anos, né? E aí está tendo uma correção. E eu tenho participado em diferentes fóruns de CVC, de VC, e ainda o sentimento não é de preocupação, é um sentimento mais de estar corrigindo essa euforia, e a gente vê que os fundos ainda estão captados, ainda estão com recurso, e a aparição na complementariedade estratégica dos corporate venture capital. Então, como eu falei mais cedo, cada um traz seu papel, sua participação. Nós, particularmente, na Suzano Ventures, entendemos que a gente quer co-investir com outros VCs e com CVCs, entendendo estrategicamente o que for melhor para aquele empreendedor poder continuar sua jornada de crescimento. Então, o que eu vejo com a participação ativa dos CVCs é trazer uma aplicação de capital um pouco mais paciente. Já tínhamos falado um pouco isso antes, na ideia de a gente apostar, capital de risco, sempre existe uma taxa de insucesso, mas tendo um acompanhamento mais próximo, tendo um acompanhamento não somente olhando os financials, mas também olhando para a estrutura do negócio, o produto em si, o serviço que for desenvolvido, né? E a oportunidade também de abrir portas, não necessariamente vão ser as mesmas portas que um VC abriria, mas sim portas que podem ser interessantes para a expansão do negócio. Então, eu vejo que vai existir sempre a possibilidade de captação, o dinheiro e os fundos já estão ali com recurso, precisa o empreendedor, e nesses momentos, segurar um pouco mais a onda, já não pensar em somente 6, 12 meses de caixa, pensar em 2 anos, e é a mensagem geral que tem sido encaminhada. E também tem uns dados, uma estatística interessante que mostra que empreendedores nessas etapas de escassez conseguem chegar em IPOs, chegar em exits muito mais bem-sucedidos, porque estão muito mais estruturados para enfrentar essas ondas que são cíclicas. Então, eu vejo assim, o CVC está ganhando espaço, vai ter muito mais presença, e isso vai permitir também que o ecossistema se beneficie como um todo. A escassez, de certa forma, ela fortalece quem sobrevive, né? Então, quem se adapta, quem desenvolve essa capacidade resiliente. É interessante isso. Carol, queria trazer um outro...
Eu ia dar os meus 2 centavos aí de colaboração no tema, né? Eu concordo com os pontos trazidos pelo Álvaro, porque a gente vem, assim, recentemente a gente teve o evento de Corporate Venture Capital no Brasil, né, aqui em São Paulo, e a gente percebe que é exatamente isso, assim, o dinheiro, quando a gente fala que tem dinheiro, é porque ainda os VCs estão capitalizados, a maior parte deles, tem muitos que estão conseguindo fazer novos fundraisings, né, que a gente chama, e o bom, né, como o Álvaro falou, é que o CVC, ele não necessariamente sofreu disso, por conta dessa correção. A correção aconteceu nos valuations que estavam fora do lugar, né, digamos assim, e quando a gente olha o que está acontecendo com muitas empresas agora, dá para notar que muitas delas, elas fizeram rodadas muito rápidas e muito grandes, né, talvez numa situação que não estava fazendo sentido, e que agora está se normalizando. Então, ao meu ver, a gente está voltando ao que nunca deveria ter saído, a uma realidade de empresas que você vai fazendo sua captação, vai entendendo o que você precisa, vai trazendo para o investidor até onde você quer chegar com aquela rodada. O investidor vai chegar para você e falar, olha, você não precisa pegar tudo isso para chegar nesse ponto, pode pegar um pouco menos, até porque a própria startup, né, o maior bem dela é a participação acionária. Então, quanto menos ela precisar dar do seu equity, melhor para ela. Então, eu acho que a gente está voltando a ter uma situação mais normal, né, do que antes, corrigindo um pouco esses valuations que estavam em órbita, né? E o CVC, ele acabou se beneficiando nesse sentido, porque o CVC, ele já tinha um olhar muito estratégico. Ele não simplesmente investia simplesmente pelo retorno financeiro, né, pelo retorno de capital com a saída do investimento. O CVC, desde sempre, por ser CVC, ele olha muito o estratégico, não é que não olha o financeiro, obviamente que há o interesse, né, de ter uma saída importante, mas o CVC ele olha muito estratégico, então dificilmente algum CVC acaba investindo só porque ele quer um retorno lá na frente, ele investe porque ele quer o retorno diário do bom negócio que você pode fazer com aquela startup. Do lado da startup, eu acho que é importantíssimo as startups se prepararem, assim, quando a gente fala de novo que tem dinheiro, sempre vai ter dinheiro para negócios bons, modelos de negócios interessantes, sempre vai ter, de alguma forma, vai aparecer este dinheiro. Para aqueles que não forem tão bons ou não tão interessantes, acaba não conseguindo, né? Mas o empreendedor, a empreendedora precisa se preparar para esse movimento. Isso que é importante, é entender de fato dentro da sua empresa o que você precisa para chegar na próxima etapa do seu negócio. Se é terminar o MVP, se é fazer um go-to-market, fazer vendas, se é escalar o negócio, o time, melhorar a tecnologia, tem que ter muito claro isso para fazer o pedido certo, para entender com quem que você vai se relacionar de forma certeira, né? Isso é muito importante que as startups façam, porque assim você, de novo, tem não só na relação de open innovation, mas na relação de investimento, uma situação de ganha-ganha, porque você vai se relacionar com os investidores certos ou com as corporações certas para fazer o seu negócio escalar e crescer. Eu queria complementar um pouco esse comentário no sentido de, com o ganho de maturidade e a presença de maior número de atores, seja por incremento de CVCs, ou seja por incremento de VCs, ou seja por maiores programas que o Cimatec com a Habitat tem, o empreendedor ele precisa se preparar melhor para entender qual que pode ser o parceiro estratégico. Então, o capital vai estar disponível, mas ele tem que entender, né? Se eu vou atrás do capital só pelo capital, hoje mais cedo a gente estava falando um pouco do smart money, né? Essa é uma questão que ainda precisa ser muito mais trabalhada, principalmente quando a gente fala de empreendedorismo de base científica ou deep techs, né? Onde a gente está muito conectado e olhando para o produto ou a solução, mas esquece o olhar de mercado, qual que pode ser uma rota de crescimento, qual que pode ser um parceiro estratégico, né? Então, pensando numa visão de futuro, acho que o empreendedor agora está com mais disponibilidade para um empreendedor bom
se arriscar, tem mais caminhos, mais formas de se alavancar, não somente olhando para o financeiro, sino também olhando para essa parceria chave, seja com o CVC, seja com o VC, seja participando de um programa de aceleração com o Cimatec, e por aí vai. Então, acho que ter esse entendimento, essa leitura de cenário de inovação aberta também é importante para ele. Flávio, só para complementar, isso que eles comentaram, a gente verifica na prática, em conversas que eu tenho tido também com investidores, existe já uma preocupação de o próprio investidor preservar a equity do empreendedor, porque é a coisa rica, né? A moeda de troca que ele tem, que vai necessitar depois dele outras rodadas. Então, o empreendedor é como um cara que, o artista que vai lançar uma música e quer assinar com a gravadora, ele não está nem lendo, entendeu, o contrato. Então, acho que eu percebo assim, um amadurecimento de todo o cenário e de todos que estão envolvidos com isso, né? Crowdfunding, né, que é uma modalidade que cresce, você tem ali os investidores, pessoas físicas que botam ali, sei lá, 5 mil, 8 mil, 3 mil. A visão de resultado de médio e longo prazo, às vezes não existe, né? Então, acho que a gente está todo mundo aprendendo um pouco, né? Quando o papo é bom, o tempo passa rápido, né? Infelizmente, eu recebi aqui a plaquinha dizendo que o nosso tempo está avançado. E eu queria tentar sintetizar aqui um pouco de tanta coisa que a gente conversou, mas há um termo que a Carol colocou, que eu acho que sintetiza muito, inclusive uma crença minha, né, que eu tenho estudado, que é da importância da complementaridade, né, de haver características complementares entre os atores que vão estar envolvidos na inovação aberta, para produzir a inovação. Esses fatores podem ser de capital, podem ser estratégicos, de acesso a capital, pode ser a criatividade, a capacidade de articulação, pode ser um domínio tecnológico. São muitos atores, muitos fatores que vão estar se combinando, se articulando para conseguir montar as combinações que efetivamente vão ser necessárias para provocar a inovação no futuro. Eu acho que o ponto que eu queria... Porque quando a gente faz uma discussão sobre capital, custo de capital, não, para o venture capital talvez não esteja muito interessante de aportar o recurso, isso pode gerar um certo pessimismo aqui em quem está nos ouvindo e que talvez não conheça essa discussão muito a fundo. O fato é que a inovação precisará continuar a existir. As startups tiveram nos últimos anos um papel tão protagonista porque elas têm características muito diferenciadas que foram citadas aqui, né? E as corporações perceberam o valor das startups exatamente por perceber, olha, eu preciso desse complemento. Eu não consigo ser tão disruptivo, né? Eu não consigo esquecer o meu modelo de negócio de loja física e partir para um modelo que eu vou entregar na casa, o óculos sob medida, alinhado, né, com características específicas, com outros valores. E aí eu preciso, né, permitir que ele vá lá, faça a coisa acontecer, quebre a cara, teste, né, exercite sua capacidade de camelo, e eu vou estar junto lá, estrategicamente, eu vou conectar os meus clientes, as minhas corporações com esses atores, a comunidade, né, Carol, que você gerencia aí tão bem, se articula de uma maneira tão bacana, e essa dinâmica continuará a existir, ora mais para cá, ora mais para lá, mas é a dinâmica do mercado que vai se ajustando ponto a ponto. Pessoal, queria que essa conversa acontecesse toda semana aqui, porque foi muito boa, muito bom encontrar vocês aqui e todos que estavam aqui presentes hoje. Muito obrigado, vida longa a essa inovação com startups, Cimatec e tudo mais. Obrigado, até breve. Muito obrigado. Pessoal, próxima vez aí na Bahia.